A paz do Senhor Jesus, querido, estamos em mais um Minuto com Deus no canal Para Por Um. Antes, querido, de entrarmos na reflexão que Deus ministrou ao meu coração, eu gostaria de pedir que você compartilhasse para a glória do nosso Deus, amém? O céu conta com a minha vida, mas quer contar com a sua também. Amado, hoje Deus nos levou em Provérbios 22:6, onde a palavra vai dizer assim, ó: instrua a criança segundo os seus objetivos que você tem para ela. Mesmo quando passar dos anos, não se desviará dele. Amado, Deus trouxe um contexto para mim e para você hoje, dentro dessa palavra. Quando nós começamos o caminhar com Jesus, nós somos semelhantes à criança, porque nós não conhecemos aquilo que nós adotamos para nós. Aquilo que eu digo é a presença de Deus. Nada mais, nada menos que você deixar o seu antigo eu e voltar ou aprender a ser uma nova criatura em Cristo. Eu trouxe semelhante à criança, mas a criança ela não tem alguma base. Ela vai aprender desde o início. Mas quando nós falamos dentro desse contexto, nós voltarmos a ser como criança, é mais difícil. Você sabe por quê? Nós temos um passado. Lembra que Deus trouxe uma ministração que, assim como a história tem antes de Cristo e pós-Cristo, nós também. Porque a não ser aquele que nasceu num berço cristão, eu não vou falar sobre religião porque não é o meu intuito. O meu intuito aqui é pregar a palavra de Deus, amém? Então, querido, quando nós não nascemos no berço e nós queremos aprender com a Bíblia e com Jesus, nós precisamos deixar de viver aquilo que nós vivíamos para viver as coisas de Deus. É muito mais difícil. Eu sei, Deus sabe, Jesus sabe. Só que você sabe o que é mais maravilhoso sobre isso? É que mesmo que Ele saiba que eu e você, nós iríamos errar, Ele nos dá a oportunidade. E também, com todos os nossos erros, nós aprendemos e aperfeiçoamos. Uma vez um pastor deu um exemplo, e eu vou trazer para cá, que na época, diante de Deus e diante de vocês, eu fiquei muito irado, mas é fato. Quando nós escolhemos aprender como sábios, é ouvir os conselhos, ouvir os testemunhos e não executar segundo aquilo. Só que, querido, era uma época que a igreja dava muito microfone para ex-traficante, dava muito microfone para pessoas que tinham uma vida totalmente conturbada. Só que eu não absorvia aquelas palavras que edificou a vida da pessoa, mas sim o que a outra escolha trazia de benefício. E uma das foi uma pregação que eu ouvi do Tiagão. Ele é uma bênção. Nós somos uma bênção. Só que quando nós começamos a falar muito sobre o que nós éramos, eu não absorvi a questão dele ter esquecido, deixado a fama para viver com Cristo, mas sim o que o crime trouxe de benefício para ele. Sabe por que eu estou falando isso para você, querido? Porque depois de alguns anos eu tive que deparar com grandes transformações na minha vida. Eu era uma pessoa totalmente egoísta, uma pessoa que amava o dinheiro acima de tudo. Eu era uma pessoa que eu não me sentia bem quando eu não tinha dinheiro. Então o que acontece? Eu deixei de dar uma vida melhor para a mãe da minha filha, eu deixei de dar uma vida melhor para a minha mãe, eu deixei de dar uma vida melhor para a minha família.
E aí eu me deparei com o primeiro casamento sendo frustrado. E já foi deixando marcas dentro de mim. E eu não me contentei com um, eu fui para o segundo. E aí eu me arrebentei mais ainda e arrebentei mais a vida da pessoa. E aí eu me fechei por um período, mas eu acabei, para a glória de Deus, voltando para o Evangelho. E aí Deus me deu a oportunidade de casar novamente. É isso mesmo, querido. E aí, eu não muito contente, até mesmo por causa que eu estava numa transição de perca da minha mãe, numa transição de mudança de hábitos de vida e uma vida que eu era totalmente egoísta, começar a compartilhar uma vida. Era óbvio que não ia dar certo, mas por incentivo de sentimento, nós deixamos isso acontecer. E hoje, uma das maiores frustrações é ter casado 3 vezes e saber que a maioria das vezes foi minha culpa. A maioria das vezes eu errei. Então, querido, sabe por que eu estou te falando isso? Porque hoje nós damos muito valor em estar com alguém. Mas antes de nós estarmos com alguém, nós temos que estar bem conosco mesmo. Porque com tudo que eu vivi, eu aprendi algo muito edificante. Nós só damos realmente aquilo que nós temos. E eu aprendi como um tolo. Eu tive que cair 3 vezes na mesma frustração para que eu aprendesse realmente esse aprendizado. E não foi só isso, porque um relacionamento é aprender a compartilhar tudo. E como que uma pessoa egoísta compartilha algo? Mas Deus, para a glória e a honra dele, Ele tem trabalhado na minha vida. Hoje eu não me importo, sabe, o que Deus fará de mim no futuro. Mas eu aprendi a esperar em Deus, aprendi a orar, aprendi a buscar não o que os homens têm a falar comigo, mas o que Deus tem para falar conosco. Mas Cadu, eu não escuto Deus, amado, é porque você não está dando paz, sabe? Você não está vivendo a paz de espírito para ouvir, porque quando nós damos ouvido à multidão, nós não aprendemos. Algo vem para nós e nós não absorvemos. Por quê? Porque nós estamos em meio a caos. Você consegue entender, querido, que Deus usa uma pessoa que foi tremendamente usado por Satanás. Mas a palavra diz que onde superabundou o pecado, a graça há de transbordar. Então eu creio e eu acredito que tudo que Deus permitiu eu viver é para que hoje eu possa falar como testemunho ocular que não presta uma vida sem Cristo. Muitos vão se assustar com esse termo que eu usei, mas é real, porque quando nós vivemos segundo os nossos padrões, nós não temos nada a dar para ninguém, nem para nós mesmos. Se nós queremos ser amor, nós temos que estar diante da fonte do amor, quem é Cristo. Sabe? E parar de ouvir o que as outras pessoas dizem. É ouvir de fato a voz de Cristo para a sua vida. Por isso que Deus ele tem me usado, porque, amado, eu não tenho medo de falar do meu passado, porque era eu vivi, eu fiz, e eu glorifico a Deus por ter coragem de assumir as coisas que eu fiz. Eu não fico jogando para baixo do tapete. Deus me ensinou a você errou, amém. Cristo, Jesus, o Senhor viu. Chama o seu líder e diga a ele, confessa a ele, por mais que não precise, mas
Honre a Cristo, não é honrar as pessoas, mas é honrar a Cristo. É mostrar a Cristo, Deus, Pai, Jesus, eu quero ser segundo o teu coração. E para isso não importa o que eu fiz, mas eu vou assumir para a honra e glória de Jesus. E se você acertar, amém, querido. Mas sabe o que eu aprendo também? Que muitas das vezes nós achamos que é pela nossa santidade que Deus vai nos usar. E não é, é pela graça. É a graça que nós entendemos que Jesus pode muito bem usar a minha vida agora para você que crê ser curado em nome de Jesus. E eu creio que pessoas serão curadas porque não sou eu, é a graça. É a convicção de que tudo que nós falamos, Deus pode fazer. Por isso que nós temos que ter cuidado com isso aqui, com a nossa boca, com as palavras, porque o mesmo poder que a palavra tem para matar, ela tem para salvar. Hoje, em vez de eu usar a minha palavra como iniquidade, eu uso a minha palavra para santificar vidas. É o que eu estou fazendo agora. E eu creio que através da minha vida, através desse testemunho, pessoas irão olhar e falar: eu tenho jeito. Deus há de me transformar para a honra e a glória de Jesus. Amado, hoje eu não estarei orando, porque eu quero que assim que você terminar esse vídeo, assim como eu vou fazer, orar a Deus, você orar com Deus. Amém? Então, querido, fica para o próximo vídeo. Deus, eu sei que vai falar com pessoas, Deus vai transmitir graça, paz, vigor na sua alma. É somente crer e acreditar para a glória de Deus. Amém? Graça e paz. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E só vem. Nunca esqueça, nunca duvida que Deus é contigo. Deus abençoe.